vontade, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Quem está visitando a gente hoje? Só faz um sinal com a mão, só para a gente conhecer. Quem está visitando? Quem está visitando? Deus abençoe. Desse lado de cá, Deus abençoe. Deus abençoe. Não, quem está visitando? Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui na minha direita, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe aqui na frente. Deus abençoe todos vocês. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Né? Aqui a gente fala de Jesus, aqui a gente prega Jesus, esse aqui que é o único que é exaltado nesse lugar, o Filho do Deus vivo, o nosso Jesus maravilhoso. Olha só, olha, crianças de 3 a 8 anos, se ainda tem alguma criança de 3 a 8 anos aqui no santuário, você está sendo convidada para ir para o departamento infantil, onde está acontecendo o culto para você, culto infantil, lá no departamento. Igreja, você pode sentar, irmãos. Que bênção, hoje, dia 4 de julho, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, quantas narrativas contrárias, quantas notícias negativas, quantas palavras contrárias, mas o Senhor nos guardou até aqui. Foi fácil, irmãos? Claro que não foi. Tem sido fácil, irmãos? Claro que não tem sido. Mas o Senhor tem nos fortalecido, mas o Senhor tem nos guardado, mas o Senhor tem nos revestido, o Senhor tem nos dotado de uma capacidade do alto, uma resiliência do alto, não é? De nós continuarmos a nossa jornada, nós continuarmos os nossos dias, e chegamos, irmãos, ultrapassamos aí já a metade de 2021, chegamos na ceia de número 7, de um total de 12, nesse 2021, então as coisas estão acontecendo, né? E aqueles que precisam ser confortados e consolados estão sendo pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que precisam que o Espírito Santo age de uma forma muito, muito intensa, estão recebendo do Senhor aquilo que precisa. Aqueles que precisam de uma reestruturação total, emocional, física, financeira, na parte da sua empresa, o que quer que seja, o Senhor, Ele está conosco. O Deus de Israel, Ele não nos abandonou. O Deus de Israel, o vencedor, o Deus vivo, Ele está conosco. Quem diz amém? Olha, meu irmão, eu trouxe uma palavra para a minha vida e para a sua vida, para essa primeira ceia, né, do mês. Se é a primeira ceia, não, peraí, vamos refazer. Para esse primeiro domingo do mês de julho, ficou mais fácil, né? Para esse primeiro domingo do mês de julho, para mim e para a sua vida, uma palavra que eu quero encorajar a mim e a você. Eu quero encorajar a mim e a você, porque de palavras negativas já basta aí um bocado de mentira que estão soltando toda hora. Mas aqui a gente fala palavra de verdade, palavra de fé e palavra de Deus. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? E eu quero falar hoje sobre 3 mais. Diga assim, mais. É isso aí, mais. Diga assim, mais alguém. Agora diga assim, mais para mim. Agora diga assim, mais de Deus. Vamos ver se a gente vai dar tempo aqui de a gente falar desse negócio. Senão a gente vai ver como a gente vai estar fazendo no decorrer da semana. Eu não vou ter tempo de ler os textos todos para você. Eu não vou nem colocar aqui os slides. Mas eu quero que você preste atenção em algumas histórias aqui que eu vou falar para você. Se você não conhece, eu vou tentar parafrasear a história e vou tentar colocar você aqui dentro do contexto para você entender aquilo que a gente vai estar falando, lógico. O primeiro que eu vou falar para você, eu quero que você anote aí Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, você anota, você vai ler na sua casa. Você vai ver que Abraão a sua esposa Raquel já tinha partido para o céu, já estava com o Senhor. Seu filho Isaac precisava casar urgentemente. Eu imagino que Abraão, ele olhava para seu filho. Abraão olhava para Isaac e sabia que ele era um herdeiro de uma promessa. E ele olhava para Isaac e dizia assim, puxa vida, tem uma promessa para esse rapaz. Só que esse cara já está aí, né? Já passou dos 18, já passou dos 20, já passou dos 30. E está na hora desse cara casar. Mas não dá para ele casar com qualquer pessoa.
Não dá para se juntar com qualquer pessoa. Não dá para formar uma aliança com qualquer pessoa. Abraão sabia a bênção de Deus, que Deus havia liberado sobre ele, e automaticamente a bênção que Deus havia liberado sobre a descendência. Olha, nós somos ricamente abençoados, somos descendência de Abraão por conta de Cristo Jesus. Quem diz amém por isso? Então a palavra, quando o Senhor disse assim: Abraão, benditas serão todas as famílias da terra, eu vou abençoar quem te abençoar. Nós somos abençoados, não porque todo mundo aqui tem descendência de judeu, não temos. A maioria aqui, alguém até pode ter, mas quem não tem, não fique aí aperreado, não vá procurar na genealogia. Mas se você tem Jesus, você é abençoado, e ponto final. E aí, Abraão olha para Isaac e diz: esse cara precisa casar. Mas não dá para casar com qualquer uma. Tem que ser uma mulher mais do que maravilha. E aí ele chama o seu empregado mais velho, ele chama o seu funcionário mais velho, um camarada chamado Eliezer. E Abraão chama Eliezer e diz assim: você vai voltar lá na minha terra, e você vai buscar uma esposa para o meu filho. Eu não sei se você já parou para imaginar o tamanho da missão desse cara. Não sei se você parou para pensar no tamanho da missão que Abraão ele coloca para Eliezer. Você vai voltar e você vai buscar uma esposa para meu filho. Mas antes de você ir, você vai fazer aqui um juramento. Você vai fazer um juramento. E o juramento, antes de você ir, são duas. Você vai me prometer duas coisas. Primeira coisa que vai prometer: tem que ser da minha parentela, tem que ter o meu DNA. Querido, quem vai construir uma história com você, quem vai ser abençoado junto com você, tem que ter alguma identificação com você. Não dá para criar uma intimidade de uma hora para outra. Se alguém deseja construir algo com você, tem que chorar com você, tem que suar junto com você. Se alguém deseja ter um sonho junto com você, não é qualquer pessoa, não, veja bem. Tem que ter um DNA, tem que ter aqui, tem que ter uma ligação. E ligação não é conseguida de uma hora para outra, não. Peraí, você não vai pegar qualquer pessoa, você vai voltar lá na minha terra. E o primeiro ponto é esse: tem que ter um DNA, tem que ser alguém da minha parentela. E segunda coisa, vê bem. E se a família da mulher que você vai trazer para meu filho quiser que o meu filho vá lá, de jeito nenhum ele vai sair daqui. Ele não põe os pés dele lá. Irmãos, isso é tremendo. Ele não sai daqui, ela vem para cá. Estou aqui de terno, velho. Estou aqui até o último cabelo arrepiado. Está no cabelo que tem aqui em cima, o cabelo do Cebolinha. Sabe por quê? Porque quem sabe isso é resposta para algumas pessoas que estão aqui solteiras. Não vai para lá, filha. Tem que vir para cá. Eu não estou falando de geografia, eu estou falando de reino espiritual. Quem pegou? Quem pegou aqui? Estou falando de reino espiritual. Não vai para lá, não. Tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Não, tem que vir para cá. Ele não vai para lá. Se você ler Gênesis 24, Abraão vai falar duas vezes: não leve o rapaz para lá. E aí Eliezer sai em missão. Ele sai com um destino nas suas mãos. Ele não sai com o destino de alguém, de qualquer pessoa. Ele não sai com o destino do filho do seu patrão, não. Ele conhecia a história de Deus, havia colocado, sobre Abraão. Ele sabia que um dia Abraão subiu com Isaac no Monte Moriá e depois foi para imolar, e ele volta porque Deus proveu. Ele conhecia a história completa. Eliezer, ele era um homem de Deus, tanto é que ele diz assim: puxa vida, eu vou pegar 10 camelos. Quantos camelos, irmãos? 10 camelos, vou pegar 10 camelos. Ele encheu dos tesouros. A Bíblia diz que encheu dos tesouros. Não foi parte dos tesouros, encheu dos tesouros de Abraão. Pegou uma comitiva de homens e ele partiu com o destino rumo à terra de Naor.
Naor, se você pegar Gênesis capítulo 11, você vai ver que era o avô de Abraão. Volta para a terra, DNA, ligação, não era qualquer uma. E ele diz assim, e ele vai fazer uma oração, e ele diz assim, Senhor, aí Eliezer vai fazer uma oração, Senhor, eu vou para aquela terra, eu não conheço, eu não sei como é que vai ser, mas se o Senhor estiver nessa jornada comigo, eu vou fazer uma prova contigo. Então, a prova é, eu vou parar, e eu vou parar junto a uma fonte, e eu vou esperar que as mulheres elas venham, e aquela mulher que dê água para mim, não somente para mim, mas para os camelos, não somente para os camelos, para toda a minha comitiva, essa vai ser a escolhida, e eu vou saber que a tua boa mão está comigo, e essa vai aceitar sim o convite de ser a esposa do meu Senhor. E assim partiu Eliezer, com o destino nas mãos. E assim partiu aquele homem. E assim partiu aquele servo de confiança. E a Bíblia nos diz que eu tenho que correr, e a Bíblia nos diz que ele chega na terra, e ele chega junto a uma fonte. Querido, ele chega junto a uma fonte. Tente entrar nessa história junto comigo. Imagine Eliezer encostado numa fonte, 10 camelos, no mínimo 10 homens junto com ele. Imagine a hora do dia, final da tarde, e ele está lá. Imagine ele encostado numa fonte, imagine ele de braços cruzados e vindo várias mulheres. Ele está encostado na fonte, querido. A fonte, nossa, fonte, a gente podia pregar uma semana sobre fonte. Fonte representa o inesgotável de Deus. Deus, ele é a fonte inesgotável para você. Deus é a fonte de paz, Deus é a fonte de alegria, Deus é a fonte de vida, Ele é a fonte de sabedoria, Deus é a fonte que você precisa de direcionamento, Deus é a fonte de amor para o seu casamento, Deus é a fonte de justiça, Deus, ele é a fonte de água viva, Ele é a fonte que traz novidade para mim e para você nesse julho de 2021, querido. Aleluia, glória a Deus. E aí chegam várias moças, e aí a Bíblia nos diz que uma moça chamada Rebeca, não é assim que conta a história, ela chega junto e ela tem algo nas mãos. Ela tinha algo que tirava água da fonte, mas ela podia somente fazer como as outras. Olha, ela podia fazer como as outras meninas. Ela não foi sozinha à fonte, é cultura da época, a mulher não ia sozinha à fonte. Lembre-se que, por exemplo, João capítulo 4 vai falar que aquela mulher vai ao a fonte de Jacó sozinha, porque ao meio-dia, porque ela estava fugindo das outras mulheres, diferente de Rebeca, que foi à fonte junto com outras mulheres, mas somente ela vai se doar para tirar água da fonte, para dar para aquele homem que ela não conhecia, um forasteiro. Ela podia fazer como as outras tiraram água só para ela, as outras tiraram água só para a casa delas, mas aí Rebeca, que a Bíblia diz que era linda, só não era mais do que você, minha filha. A Bíblia diz que era linda. Ela vai olhar para aquele forasteiro que ela não conhecia, vai olhar para Eliezer e vai dizer assim: o senhor está com sede, é claro que o senhor está com sede, eu vou tirar água para o senhor. E eu imagino Eliezer assim: minha filha, tire água para mim, eu estou com sede. E ela vai, e ela tinha com que tirar, a água da fonte, e ela abaixa, ela tira, ela puxa, e ela faz força, e ela tira, mas ela observa que ele não estava sozinho, e ela vai dar água para toda a comitiva, vai dar água para os homens que estavam com ele. Você vai ver na Bíblia, eram 10 camelos, você acha que ele trouxe 10 camelos sozinho puxando? Foi não, os homens estavam também no camelo. Eram 10, ela vai ver assim: puxa vida, mas o senhor viajou, o senhor não veio a pé, são 10 camelos, espera aí um pouquinho, eu vou tirar água também para os seus 10 camelos, espera aí, eu vou dar água para os seus camelos. Ela resolve
dar mais para alguém. É por isso que o primeiro mais é mais alguém. Querido, em nome de Jesus, nesse julho de 2021, nesse segundo semestre de 2021, está na hora de você se doar para mais alguém. Está na hora de você sair da casinha. Está na hora de você sair da caixinha. Está na hora de você... pastor, mas tem um distanciamento social. Pastor, mas tem que dar o distanciamento. Não interessa, está na hora de você fazer mais por quem precisa. E muitas vezes quem precisa está tão junto de você. E muitas vezes quem precisa está tão perto de você. Muitas vezes quem precisa está aqui perto de você. Querido, se você deseja ser abençoado, está na hora de você exceder. Rebeca, ela vai exceder. Ela não vai dar água apenas para Eliezer. Não vai dar água apenas para os moços. Não, ela vai dar água para 10 camelos, velho. E camelo bebe água. Aí eu fui pesquisar onde, irmão? Onde foi que eu fui pesquisar? Isso aí. Quanto bebe de água um camelo? Resposta. Um camelo bebe em média 120 litros de água. Nó. E 10 camelos, só fazia a conta. Então imagine só a força que Rebeca fez, o esforço que Rebeca fez para tirar água, para matar a sede de 10 camelos. Foi pouco? Foi não. Foi muita água, foi muita coisa. Querido, vê só, preste atenção nisso. Dar água para a pessoa é fácil. Exceder quem a gente ama, cuidar de quem a gente gosta, é fácil. Difícil é a gente dar água para 10 camelos. Sabe o que é isso? Difícil é a gente caminhar a segunda milha com quem é carne de pescoço. Difícil é a gente dar a túnica para quem precisa. Difícil é a gente é a gente investir o nosso tempo com quem, por exemplo, às vezes até nem gosta da gente, mas está precisando. É uma pessoa tão amarga, mas precisa da nossa ajuda. E o mais fácil era dizer não. Mas eu aprendo com Jesus que o mais fácil não é aquilo que eu devo fazer. É fazer aquilo que Jesus faria, é caminhar a segunda milha, é dar a túnica, é dar ao outro lado da face. É exatamente isso, é exceder. Porque quando eu excedo, eu sou abençoado por Deus. É o mais alguém. E assim Rebeca fez. Olha só, querido, guarde isso em nome de Jesus. Diga assim: quando eu excedo, eu sou abençoado. E eu falo isso, meu irmão, é pela fé. E eu ministro isso sobre a sua vida, é pela fé. Porque é muito simples. À medida que Rebeca, ela matava as sedes do camelo, ela não sabia que em cima daqueles camelos estava o quê? Um grande tesouro que ela seria presenteada. Quem pegou? À medida que eu e você, nós nos abaixamos até para cuidar dessa galera que é carne de pescoço, que a gente não quer nem andar a segunda milha, mas a gente segue aí o exemplo de Jesus, a gente gasta o tempo, nós investimos o nosso tempo, nós ministramos a palavra, nós ouvimos, nós liberamos uma palavra de bênção, nós estamos sendo abençoados com o tesouro do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, querido. Então, em nome de Jesus, primeira coisa para que eu e você nós possamos ser abençoados nesse segundo semestre de 2021, mais alguém. Diga assim: mais alguém. Amém, irmão. Está na hora da gente exceder. Quem diz amém por isso? E o final da história, qual é, pastor? Aí, meu irmão, quando tu chegar em casa, tu vai ler Gênesis 24 e você vai ver que fantástica história. Quem diz amém por isso? Porque esse é o primeiro mais. Diga assim: mais alguém. Agora diga assim: mais para mim. Não, mais para mim. Mais, diga assim: mais para mim. É isso aí, irmão, mais para mim. E aí, pastor, qual é o mais para mim? Vamos ver aqui, vamos ver se eu vou me lembrar aqui. Lucas capítulo 5.
Aí você anota Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Jesus está com um excelente problema. Excelente problema? Como, pastor? É um bom problema? É o que Jesus tinha. Jesus estava com muita gente o ouvindo. Bom. Só qual era o problema? Ele estava sem espaço. O problema era que a galera não estava ouvindo. Você está me ouvindo bem aí atrás? Está me ouvindo bem atrás? Está me ouvindo bem atrás aí, Washington? Está me ouvindo bem aí? Bom, não tinha, glória a Deus, se chama disso que a gente tem, óbvio, não tinha. Aí Jesus estava falando, o povo estava chegando. O povo estava querendo ouvir Jesus. E Jesus estava ali gritando, imagino eu, e não estava, o povo não estava ouvindo. Não estava ouvindo. E aí, a palavra vai nos dizer, em Lucas capítulo 5, que eles chegam junto ao mar da Galileia ou lago de Genezaré. E Jesus tinha que resolver aquele problema na hora. Jesus, ele precisava expandir, diga assim, expandir. Joia, ele precisava expandir. Mas aí Jesus vai encontrar com alguns pescadores que estavam contabilizando as suas perdas. Olha o contraste. Enquanto Jesus estava crescendo, os pescadores estavam o quê? Meu irmão, os caras estavam no prejuízo. Por quê? Por que estavam no prejuízo? No mínimo ali, prejuízo de força. No mínimo, porque passaram a noite toda e não pegaram o quê? Nada. História extremamente conhecida, todo crente conhece a pesca maravilhosa. Até quem não é crente conhece. E Jesus, ele precisava expandir o seu ministério. Ele precisava resolver aquele problema na hora. Só que aí ele olha para o lado e ele vê ali um grupo de pescadores que estavam contabilizando as suas perdas. Pescadores cansados. Meu irmão, você há de concordar comigo que uma das coisas que mais estressam na vida, né? Vê só, muita gente diz assim, não, pastor, a rotina estressa. Vê só, a rotina que eu acredito que estressa é a rotina que não dá lucro nenhum. Você concorda comigo? Porque quando o cara, ele passa 10 anos vendendo, mas ele passa 10 anos enriquecendo, ele pode ficar chateado com outras coisas, mas com dinheiro ele não vai ficar chateado. Você concorda comigo? Agora o cara acorda de manhã, vende e não tem lucro nenhum, só prejuízo, né? Aí é fogo. Você concorda comigo, irmão? Ou eu estou errado? Quem entendeu aqui meu pensamento? Entendeu, né? Uma das piores coisas, né? É uma rotina improdutiva. Foi o que estava acontecendo com esses caras. A noite toda fazendo força e nada. Aí Jesus aparece. Vê só, vocês poderiam, por favor, me emprestar o seu barco? Peraí, eu estou aqui com esse monte de gente aqui. Esse monte aqui de gente. Eu estou precisando aumentar o meu ministério. Tem muita gente para me ouvir. Vocês poderiam, por favor, me emprestar esse barco? Para que eu possa pregar e para que esse povo possa me ouvir. Jesus Cristo, ele vai pegar o barco de homens necessitados e vai transformar numa plataforma de ensino. E vai transformar numa plataforma de ministração do seu poder. Muito mais que isso. Jesus vai pegar uma empresa quebrada, e vai transformar numa plataforma de multiplicação do seu poder. É por isso que esse mais, agora, é o mais de mim. É por isso que esse mais agora, que eu estou ministrando sobre a sua vida, é o mais de mim. Jesus vai usar uma empresa enfraquecida, o barco de pesca de Pedro e companhia, que não pegava nada. Os cabas estavam devendo, imagino eu. Simplesmente para aumentar o seu ministério para que pessoas pudessem o ouvir. Quando Jesus ele pede o barco e Pedro permite,
que Jesus usasse o seu barco, Tiago. Jesus estava dizendo assim: Pedro, me dê o seu barco aí quebrado. Quando você me der o seu barco, que eu for usar o seu barco, eu vou santificar o seu trabalho. Quando você entender que você precisa santificar aquilo que está nas suas mãos, quando você santificar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você vai ver a multiplicação que Deus vai fazer através daquilo que Ele já te deu. Você só precisa colocar nas mãos de quem multiplica. Pedro, posso usar seu barco? Pode, Jesus. Mas faz mais um pouquinho, empurra um pouquinho aí. Deixa vocês estão lavando, empurra um pouquinho o barco, empurra. Vai mais para lá, porque eu tenho que dar espaço. Esse povo tem que chegar junto. Esse negócio tem que acontecer, Pedro. Tem que acontecer. Empurra. Ali Pedro, em outras palavras, simplesmente estava santificando o trabalho dele. Aleluia. Jesus vai fazer o quê? Vai usar aquele barco para alcançar vidas. Guarde isso. Quando você também começar a usar aquilo que você tem nas suas mãos para alcançar vidas, e não apenas para gerar algo material, você vai ver como a sua empresa, como o seu negócio, como você vai crescer. Sabe por quê? Porque você faz parte do ID do Senhor. Você faz parte do ID. Pastor, eu não sou funcionário, eu não sou empresário, eu sou funcionário. Amém, você faz parte do ID. Pastor, eu sou um autônomo, você faz parte do ID. Pastor, eu sou funcionário público, você faz parte do ID do Senhor. Aleluia. Depois que Deus pegar os cacos e juntar, depois que você santificar o Senhor para que o nome dele seja glorificado, você vai estar pronto outra vez para voltar ao mar e para progredir outra vez. Aleluia. Você entendeu o chamado, você santificou, você entregou ao Senhor. Aí Jesus agora está dizendo: volta para o mar outra vez. Volta, ei, volta. Mas ele está lavando rede, já foi a noite toda. Volta. Você não vai voltar de qualquer jeito. Você santificou. Você não vai voltar de qualquer jeito. Você entregou ao Senhor. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você entregou ao Senhor. Volta para o mar e vai pescar. Agora que o seu trabalho foi santificado, agora que você está com o meu propósito, agora que o reino espiritual sabe que você é meu instrumento, volta e lança as redes no mar. Aleluia. Mas de mim se prepara, porque agora vem a colheita. Aleluia. Diga assim: eu vou me preparar, porque eu vou colher. Diga assim: eu vou colher. Aleluia. Vem aí a colheita, meu irmão. Vem colheita por aí. É por isso que esse mais é o mais de mim. É por isso que esse mais é o mais de mim. É o mais de mim. É o mais de mim. Lançaram as redes. É história. A Bíblia vai contar. A Bíblia vai contar. Começaram a puxar as redes. E a palavra nos diz que eram tantos peixes que as redes, elas começaram o quê? Elas começaram a romper. Quem diz amém por isso? A bênção foi o quê? A bênção foi extraordinária. A bênção, ela foi uma bênção. A palavra que eu quero usar aqui, meu Deus, qual é a bênção? Qual é a palavra que eu quero usar aqui? Ela foi multiplicada, não, ela foi exponencial. Foi tão grande que começou o quê? A romper as redes.
Tem muita frase no evangeliquez, né, que a galera, que o pessoal usa aí, que não tem nada a ver. Uma delas é essa: Deus só vai mandar a bênção no tamanho que você possa aguentar. Não, irmão, vê só, eu creio que Deus ele pode mandar uma bênção exponencial. Uma bênção exponencial. Eu creio nisso, eu creio. Oxi, a Bíblia diz que eu vou plantar 1 e vou colher 100. Quem diz amém por isso? Oxi, meu irmão, isso é verdade. Plantar 1 e colher 100. Eu creio nisso. Eu já tomei posse pela minha vida, irmão. Ministro sobre a sua vida. Se você crê, em nome de Jesus, está recebendo. Agora veja bem. A bênção ela foi muito grande. Mas aqueles homens, eles podiam se perder, eles podiam até perder a bênção. Porque como eles poderiam perder a bênção? Se eles fossem o quê? Se eles fossem egoístas. Se eles dissessem o quê? Vamos puxar a rede, vamos colocar tudo para dentro do barco. A Bíblia diz que as redes estavam pocando e o barco estava o quê? Virando tamanha quantidade dos peixes. Aí eles foram sábios, aí eles fizeram o quê? Chama o barco do lado, vamos dividir com eles. Querido, guarda isso, é mais de mim. Deus abençoa a mim e a você, para que nós possamos abençoar quem está do nosso lado. Você guardou aí, guardou isso? Deus vai abençoar você exponencialmente, para que você possa abençoar quem está do seu lado. Sabe por quê? Porque tem bênçãos que vão ser tão grandes que se você reter, você vai afundar junto com ela. Eita, pastor, oxe, eu vou afundar? Vai. Porque se eles não tivessem chamado o barco ao lado, já era, meu irmão. Nem eles, nem os outros. Sabe o que é que isso demonstra quando eles chamam o barco do lado para poder compartilhar a quantidade dos peixes? Maturidade. Maturidade. Vê só. Não é para ir. Se a gente se continuar desse jeito, vai perder a gente, vai perder você, vai perder todo mundo. Meu irmão, o reino de Deus é assim. No reino de Deus, olha, tudo é compartilhado. No reino de Deus a gente compartilha. No reino de Deus é para a gente dividir. O reino de Deus é dessa forma. A igreja primitiva era desse jeito. É com sabedoria, é da forma de Deus. É de todo jeito? Não é de todo jeito. É do jeito certo. Tem um jeito certo de se fazer as coisas. Mas é dessa forma que Deus faz. Eu acredito nisso, eu estou ministrando isso. Uma bênção sobrenatural, sabe para quê? Para que você possa compartilhar. Para que você possa compartilhar. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais. Ah, pastor, eu não aguento mais. Quando você diz assim, eu não aguento mais, você demonstra imaturidade. Algumas vezes da minha vida, eu já disse isso. Sabe por quê? Guarde isso. A alma imatura, ela acha que ela pode controlar todas as coisas. Mas eu aprendo a maturidade bíblica, que quem controla todas as coisas é Deus. E se eu me deixo levar por aquilo que eu estou dizendo, eu não aguento mais, eu não estou confiando no meu Deus. Então quer saber? Lance diante do Deus que controla todas as coisas. Senhor, essa rede está quase pocando. Quer saber, Senhor? Eu vou lançar sobre ti, porque o Senhor é que controla. Eu aprendi hoje que eu não controlo nada. O Senhor governa todas as coisas. Senhor, eu te apresento isso, aquilo outro que está aqui rompendo as redes do meu coração. Senhor, eu lanço sobre o Senhor e que o Senhor faça o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu essa palavra? Diga assim, mais de mim. Diga assim, mais alguém. Diga assim agora, mais de Deus. Diga assim, mais de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Querido, quando você busca um mais de Deus, você recebe uma capacidade do alto para que você possa superar as dificuldades, para que você possa superar as circunstâncias, para que você possa superar, meu irmão, em nome de Jesus, guarde isso. Sansão, ele era mais forte do que todos os homens, porque existiu algo sobrenatural de Deus, que fez com que ele levantava mais peso do que todos os homens, era mais forte do que todos. Por quê? Porque havia uma força do Senhor sobre ele, ele estava cumprindo um propósito. Preste atenção nisso, Moisés passou 80 dias sem comer pão, porque ele estava debaixo de um propósito de Deus. Ele estava se alimentando de algo muito maior do que o pão. Elias vai passar 40 dias e 40 noites correndo sem se alimentar, porque estava debaixo de um propósito. Sabe o que é isso? Porque esses homens, até o próprio Sansão na sua loucura, mas você vai ver que eram períodos intermitentes da vida dele, que ele estava com o Senhor, que ele fazia o que era certo e que ele não fazia, mas quando ele fazia, a mão de Deus estava sobre ele. Mas Elias, mas o Moisés, você vai ver que quando eles estavam com o Senhor, algo sobrenatural aconteceu. Querido, sabe o que é isso? Mais de Deus. Quem pegou o que eu falei? É o mais de Deus. Sabe o que a gente precisa para esse segundo semestre de 2021? Mais de Deus, irmão. É o mais de Deus. Porque com o mais de Deus, eu sou abençoado. Com mais de Deus, eu tenho capacidade de expandir e de abençoar mais alguém. Mais de Deus, milagres do Senhor. Eu preguei, eu acredito que foi, meu Deus, não sei se foi na quinta-feira passada ou se foi na terça, sobre segundo livro de Reis. Deixa eu ver aqui a referência. Sobre segundo livro de Reis, no capítulo 4, conta a história de Eliseu. Eliseu é uma daquelas figuras bíblicas simplesmente fantásticas. Um profeta poderoso em obras, admirado pelo povo de Deus, admirado até mesmo por quem não era ali do povo, pelos israelitas, vamos dizer assim. E a palavra nos diz que ele passava pela cidade de Sunem. E ali nos diz que uma mulher rica, a mulher sunamita, ela via Eliseu passar com o seu moço, que ali era Geazi, e passava. Ele passava, aí ela chamou uma vez para tomar um café, imagino para um almoço, para um jantar. E assim Eliseu foi. E Eliseu foi uma vez, e assim Eliseu foi duas, imagina as conversas que a sunamita, o seu esposo, tinha com Eliseu, tinha ali com Geazi, ali compartilhando também do pão. Aquela mulher rica decide compartilhar pão com Eliseu. Ela recebeu o homem de Deus na sua casa. Aí chega uma hora que ela diz assim: recebê-lo esporadicamente está pouco. Ela chega para o marido dela e diz assim: vamos fazer o seguinte, a gente tem dinheiro, a gente tem uma casa, e a casa a gente tem espaço. Vamos construir um quarto para o homem de Deus. E quando o homem de Deus, ele sempre está passando por aqui, a gente sempre chama ele para jantar com a gente, comer pão com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos hospedá-lo quando ele estiver aqui. Olha a visão daquela mulher. Não vamos querer ter somente um tempo. Vamos ter mais tempo com ele. Vamos construir um quarto aqui para ele. E quando ele tiver, a gente hospeda. E assim o marido concordou. E assim nos diz, segundo o livro de Reis, que aquela mulher com o seu marido construíram um quarto na casa para hospedar Eliseu. Imagina o profético, se as conversas proféticas que ela tinha com Eliseu, com Geazi, com seu esposo. Imagine as conversas do sobrenatural. Imagine as experiências que Eliseu contava, que ele tinha com Elias. Imagine só. Eu vi uma frase
eu ouvi uma frase, que aquela mulher fez o que uma esposa consegue fazer de melhor com seu esposo. Sabe o que aquela mulher conseguiu fazer? Conseguiu com que o seu esposo gastasse. Ela estava investindo ali. Que ele construiu. Queridos, quando nós damos uma morada para o sobrenatural de Deus, o nosso Senhor faz algo que nós não esperamos. Você entendeu essa frase? Quando nós damos lugar para o sobrenatural, o nosso Senhor faz algo que nós não esperamos. Aquela mulher constrói o quarto. Eliseu chega lá, vê tudo pronto. Chega para Geazi e diz assim: rapaz, a gente está sendo tão bem tratado. O que é que a gente pode fazer por ela? O que é que a gente pode fazer por ela? O que é que nós podemos fazer por ela? Vá lá e pergunta. O que é que como eu posso retribuir? Será que eu posso falar com o rei? O que é que eu posso fazer por essa senhora? O que é que eu posso fazer por essa mulher? Tente entrar nessa história agora. Ela vai dizer assim: eu já tenho tudo que eu preciso. E aqui eu estou começando a fechar essa palavra. Eu já tenho tudo que eu preciso. Não precisa você falar com o comandante do exército. Não precisa você falar com o rei. Eu tenho dinheiro, eu tenho empregados, eu tenho uma casa, eu tenho os móveis, eu tenho meios de transporte, eu tenho roupa, eu tenho bijuterias, eu tenho ouro, eu tenho tudo. Eu não preciso de nada, Geazi. Agradeça a Eliseu. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Sabe o que é que eu entendo sobre a resposta dessa mulher? Sabe o que é que eu entendo? Que essa mulher já tinha desistido dos seus sonhos. Eu entendo que essa mulher já tinha desistido de ser mãe. Eu entendo que essa mulher já tinha desistido de um sonho que é de toda mulher. Eu não vou dizer que eu tenho 99%, que eu tenho 100% de certeza, mas pelas mulheres que eu converso, até a minha filha de 8 anos sonha em ser mãe. Tanto é que eu já tenho um bocado de neta. Tenho umas 12. E o pior é tudo que eu tento dar nome para minhas netas, e ela nunca aceita os nomes que eu dou. Eu vejo que aquela mulher já tinha desistido de ser mãe. Aí Geazi diz assim: olha, ela diz que não tem nada, não precisa de nada, mas ela não tem filho. Chama ela. Ela fica na porta do quarto. Aí Eliseu diz assim: ó, ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos seus braços. Ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos seus braços. Ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos seus braços. Ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai estar com o filho nos seus braços. Aleluia! E aquela mulher vai dizer assim: meu Senhor, não brinque comigo. Meu Senhor, não brinque comigo. Querido, querida, o que foi? O que foi na sua vida? Qual foi a área da sua vida que você já desistiu? O que foi que você já desistiu? Diz para mim. Já desistiu de quê? De empreender? Já desistiu de quê? Já desistiu do casamento? Ah, pastor, tão difícil. Cadê os homens? O que eu mais escuto das mulheres solteiras da igreja é isso: pastor, cadê os homens?
você já desistiu? O que foi que você desistiu? Qual foi o sonho que você desistiu? O sonho de fazer faculdade? Mas não qualquer faculdade, a faculdade dos seus sonhos. O que foi que você desistiu? Ei, não é conversa não, isso é palavra profética. O que foi que você desistiu? Aquela mulher disse assim: meu Senhor, não brinque. Mas ele liberou. No ano que vem, no tempo oportuno, você vai estar com um menino nos seus braços. Sabe o que é isso? É mais de Deus. É mais de Deus. Sabe por quê? Porque tudo aconteceu pela ordem. Não é pela ordem como chamam lá em Brasília, não, aquela bagunça, não. É pela ordem de Deus. Aquela mulher, ela viu, ela recebeu o profeta, mas não apenas falando do homem, eu estou falando do profético de Deus. Ela recebeu o profético, ela gerou no coração dela, por fé, o profético de Deus. Ela gerou ali algo sobrenatural, foi gerado algo sobrenatural e foi liberado algo sobrenatural. Foi uma palavra sobrenatural, foi uma palavra de fé, foi uma palavra de Deus, não foi qualquer palavra, não foi uma palavra lançada ao ar, não, foi uma palavra de fé, uma palavra de Deus lançada sobre a vida daquela mulher. Essa palavra que eu lanço sobre a sua vida nessa noite, se você crê, é uma palavra de fé. Qual o seu sonho que você desistiu? Apresente agora do Senhor, porque o tema dessa palavra, dessa parte específica, é o mais de Deus. E o mais de Deus para você hoje, o profético é o quê? É o sonho de um trabalho, é o sonho de uma empresa, é o sonho de um casamento, é o sonho de um filho, é um sonho de quê, meu irmão? Apresente o Senhor, o seu sonho, estando aí emparelhado com o sonho de Deus, esse profético, em nome de Jesus, vai acontecer e tem data marcada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É o mais de Deus. É o mais de Deus. E o mais de Deus é para quem tem fé. E o mais de Deus é para quem tem fé. E aconteceu que aquela mulher gerou. E aconteceu que aquela mulher gerou. Aquela mulher gerou um filho. O filho nasceu. O filho cresceu. Ela foi mãe, irmãos. A história é mais do que fantástica. Qual é o adjetivo para ser maior do que fantástica? Cara, eu sou tão ruim de português, velho. Você vê que de vez em quando eu dou umas furadas aí na concordância. Se existe aí um adjetivo maior do que fantástico, você pode classificar essa história. Você vai classificar. Porque ela foi mãe. O menino cresceu. O menino era brother do pai, era amigo do pai, saiu com o pai para a lavoura. E depois o menino teve uma dor de cabeça e o menino morreu. Acabou o sonho? Acabou não. Eu vou aqui só parafrasear a história. Só para você ter o gostinho do mais de Deus. Aí o menino morre. A mulher chora. Nossa, meu Deus, a mulher chorou. E a mulher procurou o profeta e o profeta volta. O profeta Eliseu chega em sua casa. O profeta vai estar sobre o menino. O menino vai ressuscitar, o menino vai voltar à vida. E o menino vai ser entregue de novo à mãe. E o menino vai voltar, óbvio, a viver os seus dias. Quem diz amém por isso? Foi mais de Deus ou não foi?
É o que o Senhor tem para você hoje. Mais dele. Mais dele. Mais dele, a opção é sua. A opção é sua sair daqui mais cheio dele. A opção é sua sair daqui dessa palavra de fé, tomando posse dessa palavra de fé, para que você possa enfrentar esse segundo semestre de 2021. Cara, querido, a narrativa a narrativa do medo, a narrativa da falta de esperança, a narrativa aí de palavras contrárias, está aí para quem quiser, de monte. Mas, querido, pessoal, a palavra de Deus nos diz que nós somos devedores a esse mundo. Sabia que não somos devedores? Somos devedores a esse mundo, devedores ao mundo, devedores de uma palavra de esperança, devedores de uma palavra de amor, devedores de uma palavra de paz, devedores de uma palavra de alegria, devedores de uma palavra de salvação, devedores de uma palavra que alimenta, e essa é a palavra de Deus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus.